Como forma de demonstrar a potencialidade do sistema de holding familiar, eu apresento para você as famílias bilionárias, dentre elas algumas que talvez você conheça. São breves exemplos de grandes fortunas, com falecimentos recentes, que deixaram suas fortunas para seus herdeiros, para seus filhos, sem que tivesse que passar pelo doloroso processo do inventário. Portanto, não tiveram que pagar sequer um centavo do imposto sobre herança, pois o sistema de holding familiar já estava devidamente constituído. A exemplo de Roberto Marinho, do Grupo Globo, a exemplo de Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, a exemplo de Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht, que faleceram recentemente e também não tiveram que pagar pelo imposto sobre herança. Entre as famílias bilionárias, vigora a máxima de que quem morre não deve ter bens em seu nome, ou seja, quem morre não deve ter bens em seu CPF, pois, se assim o fizer, deixará um grande problema para os seus filhos, para os seus herdeiros. Além das famílias citadas assim, existem inúmeras outras famílias bilionárias brasileiras que se utilizam do sistema. Dentre elas, Roberto Civitá, do Grupo Abril, Brice Navarro de Camargo, da construtora Camargo Correia, Edmond Safra, Banco Safra, José de Alencar Couto Minas, Moses Safra, Banco Safra, e Renata Camargo, herdeira de Brice Navarro de Camargo, da construtora Camargo Correia. A Renata Camargo, em pleno acordo de leniência da construtora da sua família, ela adquiriu uma cobertura num dos prédios mais caros do planeta. Inclusive, à época que ela comprou essa cobertura, esse imóvel foi considerado, nos Estados Unidos, o imóvel mais caro do país. Ela pagou aproximadamente a cifra de 30 milhões de reais pelo imóvel, uma cobertura em Manhattan, em Nova York. Eu trouxe aí o jornal O Globo, uma reportagem que demonstra todas essas informações que eu estou trazendo aqui. Tá? Então, quando eu coloco que a Renata Camargo comprou um imóvel em plena cor de leniência, eu não estou querendo aqui deturpar a imagem nem dela, muito menos da construtora. O que eu quero mostrar é o quão eficiente o sistema de holding familiar ele é. Ele trouxe uma proteção patrimonial para a família de Renata Camargo incontestável. Vejam que ela comprou uma cobertura de 30 milhões de reais em pleno acordo de leniência. Quando você está respondendo por um processo dessa envergadura, geralmente todos os seus bens são bloqueados. Você não compra, você não vende. Às vezes até as contas bancárias, como aconteceu com o próprio Lula. O Lula teve as suas contas bancárias bloqueadas por muito tempo. Então, somente agora, esse ano, que ele conseguiu liberar as suas contas bancárias. Então, como que Renata Camargo me comprou uma cobertura em pleno processo de acordo de leniência? Em razão da tranquilidade, da proteção patrimonial que o sistema lhe oferece. E por falar em proteção patrimonial, eu trago outras pessoas que também são muito importantes e que se utilizam do sistema. São eles os políticos. Os políticos, eles elaboram as leis. E, portanto, eles têm conhecimento das leis que podem lhes beneficiar de alguma forma. E não é à toa que todos os candidatos que concorreram à presidência da República nas últimas eleições, eles têm holding familiar. Quando eu digo todos, eu quero dizer 100% dos candidatos, eles têm holding familiar. Henrique Meirelles, João Amoedo, Geraldo Alckmin, Jair Messias Bolsonaro e Marina Silva, em que pese eles não têm um patrimônio tão expressivo como o dos demais, eles também têm holding familiar. Fernando Haddad é um outro exemplo. Bom, os políticos eles podem responder por um crime de responsabilidade fiscal. Esse crime ele ataca tanto a esfera penal como a esfera civil. Portanto, ele pode ser condenado à cadeia, como ele pode ser condenado também a pagar com o seu patrimônio por multas e até a devolver valores. Portanto, o sistema ele tem condição de proteger o patrimônio familiar, de forma como aconteceu com a Renata Camargo, que eles também possam se beneficiar de uma forma lícita, eficiente de proteção patrimonial.